Irmãos, hoje eu queria falar sobre o avivamento pessoal. Sobre o avivamento. O avivamento pessoal é uma coisa muito buscada, ou era. E o Evangelho, ele tem o poder de mudar a história. Quando o Evangelho entra na tua vida, não importa quem seu pai foi, não importa quem sua mãe foi, mas importa quem você é como pai, quem você é como mãe. Não importa quem seu líder foi, mas importa quem você é como líder hoje. Não importa o que te fizeram, importa que foi o resultado daquilo que fizeram contigo. Não. O Evangelho, ele muda, ele te transforma. Ele muda a tua história. E as pessoas, ultimamente, elas têm buscado incessantemente o avivamento geracional, negligenciando o avivamento pessoal. Todo avivamento geracional é a multiplicação do avivamento pessoal. Se você não buscar o avivamento para si, como é que ele vai acontecer? Todos sabem como acontece o avivamento? Como se dá o avivamento na vida de alguém? E o Senhor dividiu algo comigo. O avivamento, ele é fruto do arrependimento. Obrigado. É quando eu rejeito quem eu me tornei para nascer aquilo que Deus sonhou que eu fosse. É quando eu abro mão do que eu sou para que os céus tenham liberdade e autoridade para gerar em mim o que Deus sempre quis que eu fosse. Abraão, quando ele foi levar seu filho, o filho olhou para ele e falou: pai, tem um cutelo, está tudo montado, mas cadê? Cadê o sacrifício? E ali, quando Abraão estava para sacrificar o filho, colocar daquilo que realmente Deus pediu a ele: Senhor, não, eu já conheci teu coração. Você está avivado. Eu sei aonde está o teu coração. Eu sei quem você é. Mas o avivamento, ele é fruto de um coração saudável. Abra comigo, Provérbios 4, 23. Que vai dizer: guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque deles brotam todas as fontes da vida. Eu vou ler de novo. Guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque deles brotam a fonte da vida. A minha pergunta é: por que de todas as coisas Deus escolheu falar para guardar o nosso coração? Por que nós temos que guardar o nosso coração? Tem muita gente, irmãos, que é inconstante na sua jornada de fé. Tem muita gente desistindo do seu chamado, abrindo mão, mas não é por falta da quantidade de fé. Não, não é por conta da quantidade de fé, mas pela qualidade dos seus pensamentos. Pensamentos ruins geram um coração doente. E um coração doente gera pensamentos ruins. São consequências. As pessoas que precisam entender que o pensamento que você carrega, ele determina o futuro que você vai ter no teu ministério, que você vai ter na tua caminhada, na tua jornada. Se você não entender que o seu coração, ele precisa estar redimido, ele precisa estar com as suas emoções totalmente saradas, saudáveis, você não consegue alcançar o avivamento. O coração, simbolicamente na Bíblia, ele é o centro das nossas emoções. Ele é aonde a Bíblia vai dizer que brota a fonte da vida. E quantas pessoas, irmãos, têm se perdido nessa jornada? E fazendo uma pesquisa rápida, segundo a OMS,
88% da população atual será atingido por essa doença, pela depressão, pela ansiedade ou pelos derivados dela. A estimativa é que daqui a 10 anos você conheça mais gente com depressão, ansiedade e seus derivados do que com gripe. Você tem noção disso? E por muitos anos o Evangelho negligenciou, achando que por mais que o seu coração esteja doente, as suas emoções doentes, é demônio. Você está em pecado. Não, não é assim. E as pessoas, elas não buscam entender que o antídoto está aqui. A Bíblia tem um antídoto para tudo, irmãos. Tem uma frase de Billy Graham que fala muito ao meu coração, que ela fala que o Evangelho é mais atual que o Jornal de Amanhã. Tem gente que estão sofrendo, desistindo, porque elas não olharam para o antídoto que elas têm. Tem um antídoto, o antídoto é a palavra. É a palavra. Tem uma outra frase de antídoto. Isso é um filósofo, antídoto, que vai dizer que nós não subimos ao nível das nossas expectativas, mas sempre descemos ao nível do nosso preparo. Você nunca busca as expectativas daquilo que Deus colocou em você, mas você quer adaptar o teu hoje àquilo que você acha que é o que Deus tem para você. Não, Kleber, eu não entendi. Deus tem expectativa para você pastoral, mas você fala assim, mas eu não sou filho de pastor, a minha família não tem pedigree, eu não tenho pastor na minha família, mas como é que eu vou chegar ali? Não, talvez um auxiliar de trabalho, talvez um diácono, um presbítero, não. Deus vai fazer, só ficar aqui. Eu estou bem no meu canto, eu estou bem no fundo da igreja, louvando, eu estou bem. Nós não subimos as nossas expectativas para ver como Deus quer. Até porque a gente nem consegue mensurar. Mas se você buscasse isso incessantemente, você ia ver que Deus tem muito mais do que você imagina na tua vida. Você tem muito mais a crescer. E quando cantamos aqui sobre a mulher no poço. Quem era essa mulher, irmãos? Ela era uma... samaritana. Mas essa mulher era uma mulher de família? Uma mulher íntegra? É. Mas o mais lindo é que essa mulher, ela expôs a vulnerabilidade dela. E aqui eu quero abrir algo de Deus para você. Enquanto você não mostrar suas vulnerabilidades para Deus, Deus não vai mudar. Enquanto você não entender a sua vulnerabilidade e colocar diante dos pés dele, você não vai alcançar a vitória. Abre comigo Marcos 3. A partir do versículo 1 vai dizer, e olhando para eles em redor com indignação, corroendo-se da dureza do coração, disse um homem, estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída. Marcos 3, versículo 5. E foi-lhe restituída a mão sã. Aqui é a passagem da mão do homem das mãos mirradas. Quando Jesus perguntou, estende a sua mão, se ele estendesse a mão boa, ele seria curado? Uma das frases mais repetidas por Jesus era qual, irmãos? Vocês sabem? O que queres que eu... A minha pergunta é, um Deus que te tem como a palma da mão, que te conhece, que te projetou, te planejou, e o salmista vai dizer que ele tem todos os meus dias escritos na palma da mão, porque ele chega para você e te pergunta, o que queres que eu te faça? Ter te planejado, ter pensado em você,
Por que você acha que ele pergunta o que queres que eu te faça? Porque se você não colocar suas vulnerabilidades diante dele, ele não vai poder fazer aquilo que você precisa. Ele vai te dar a opção de fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida. São escolhas. A vulnerabilidade exposta diante de Deus é um passo para o teu milagre. Quando você expõe a sua vulnerabilidade, você está ao ponto de receber o milagre. Ele estava no meio de uma multidão, apertado, oprimido. Uma mulher tocou, mas várias pessoas estavam tocando. Ninguém falou nada, porque ninguém estava tocando com desejo de vulnerabilidade da cura, querendo ser curado, querendo ser transformado. Por isso que quando ele pergunta, alguém me tocou, aquela mulher, ela se acusa. Fui eu. Ela sabia, sua vulnerabilidade colocou ela adiante. Tem muita gente, irmãos, que não expõe, deixando as suas emoções doentes, achando que se expor vai fazer com que a vergonha venha sobre si. Não há exposição ao poço sem a fonte vai poder entrar. Se você não se expor, a fonte não entra. A fonte não transforma, a fonte não limpa. E muita gente, na caminhada, na jornada de fé, tem se perdido por não cuidar das suas emoções. Tem muita gente que tem dificuldade. Homens brilhantes, irmãos. Eu conheço alguns homens que pregam, pastores que dão ceias, que falam, mas tem uma dificuldade muito grande de liberar perdão. Tem uma dificuldade muito grande em olhar para aquele que o feriu, para aquele que o traiu. Por muito tempo a gente achou que o perdão ele tem a ver com o passado. Não. O perdão ele tem a ver com o futuro. Você sabe por que o teu perdão tem a ver com o futuro? Porque quando você não perdoa alguém do seu passado, você está comprometendo o seu futuro em romper em Deus, romper em graça, romper em fé. Porque quando você vai se consumindo com veneno, que muitos falam que a vingança é o veneno, que a pessoa come achando que a outra, ou bebendo que a outra vai morrer, ou que a outra vai falecer, isso está fazendo mal e está impedindo que você rompa em fé, rompa no teu ministério, que você rompe em Deus e que você flua no Espírito Santo. A falta de perdão tem roubado muita gente. E tem gente que está vivendo um ciclo atrás do outro, sem entender por que a vida não entra, por que a vida para, por que a vida não anda, por que a vida para. Ou ela anda um pouquinho e para, e ele não segue. Não segue. Quem não perdoa não tem uma vida de rompimento em fé, irmãos. Eu desafio a qualquer um falar para mim, alguém que é uma pessoa amargurada por falta de perdão, que rompa em fé, que viva a plenitude da graça. O desafio a você a falar, não, eu conheço alguém. Quando as minhas emoções são saudáveis, as minhas atitudes são saudáveis. As minhas motivações são saudáveis. As minhas reações são saudáveis. Pessoas bem resolvidas sabem quem são. Pessoas bem resolvidas não se importam, porque quando o evangelho entra, nós morremos para o mundo. E quem está morto não liga para fofoca. Quem está morto não liga para julgamentos alheios. Quem está morto não ouve aquilo que falam no seu respeito de maneira jocosa. Não. Deixa eu te falar, irmãos. A grandeza de ser uma pessoa resolvida, de entender. Não liga não. Pô, falou de você, não liga não, neófito. Vou orar por ele para Deus abençoar. Não liga. A grandeza mora dentro de pessoas bem resolvidas. Que são pessoas que sabem quem são. Sabem que estão mortas para fofoca, estão mortas para o disse-me-disse. Porque o evangelho, quando entra, quando te transforma, aonde a palavra de Deus não tem a palavra da fofoca. Aonde tem vida, as coisas fluem na sua vida. Porque o evangelho te transformou.
Todo mundo vai ter problemas, irmãos, à sua volta. Todo mundo ele vai olhar para o problema, vai achar o problema do outro, mas dificilmente as pessoas vão começar a olhar para si e perceber aquilo que nela precisa ser mudado. Porque ela está tão focada em querer enganar a si mesma e querer focar, olhar, que as pessoas não percebem o quanto que ela faz mal para si mesma. A dificuldade em pessoas em entenderem qual é os seus problemas, aquilo que precisa ser mudado, faz com que elas nunca vejam que estão vivendo os melhores momentos da sua vida. Por isso que a igreja nunca está boa. Ela entra e sai de igreja, a pregação nunca agrada. Nunca está bem. As pessoas não estão fazendo um bom trabalho. Pô, o pastor está falando de uma maneira que não me agradou. Vou na outra igreja. Ah, não está bem. Ah, sempre tem um problema. Porque ela não entendeu, ela não reconheceu que o problema está nela. E nada do que ela olha o satisfaz. Ela não entende que ela já está vivendo um bom momento da vida dela. E ela não consegue enxergar nada de bom à sua volta. Se o seu ímpeto nas suas atitudes te governar, qualquer um te governa. Se você não entender que o seu ímpeto ele precisa ser moldado ao caráter de Cristo, você sempre vai ser uma pessoa reativa, uma pessoa que age por impulso, porque você não tem guardado o seu coração. Você sempre vai se machucar por qualquer coisa. Pessoas sempre vão ter o controle das suas emoções. Palavras vão sempre te tirar do centro da sua calma, da sua plenitude. As pessoas sempre vão ter o poder de startar e virar chaves em você para que você perca o controle. Se você não entender que o seu ímpeto governa as suas atitudes impensadas, porque quem toma atitude no ímpeto não pensa, elas agem por impulsão, acabam sempre quebrando a cara, acabam sempre se machucando, sempre sofrendo. O evangelho ele se propõe você morrer. O Espírito Santo ele controla todo o teu ser. Então ele controlando o teu ser, você vai ser assim. Abre Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. Coloque a mão no seu coração e fala assim: eu verei a Deus. Eu verei a Deus. Mas para ver a Deus você tem que ser puro de coração. A pureza é um pré-requisito, irmãos, para saber quem é Deus. Se você não for puro de coração, você não sabe o Deus que você serve. Pureza vem do latim puritas, que quer dizer puro, puros. Tem origem no grego, pir, que significa fogo, ou purificado pelo fogo. Você não vai ser puro se você não passar pelo fogo. Você não vai ver pureza de Deus, você não vai se passar, se você não passar pelo fogo. Para você ser promovido em alguma área, irmãos, você precisa ser testado nela. Abraão ia ser pai de multidões. Para ser pai de multidões, a primeira coisa que Deus fala: pega o teu filho a quem você ama. Ele tinha 2, mas Deus foi bem específico. Você tem um filho da precipitação. Pega o que você ama, pega o da promessa. Vai e sacrifica. Não daria para ele ser pai de multidões se ele não sacrificasse aquele que era o único filho. Aquilo ali só era a tipologia da cruz. Precisava acontecer aquilo. Deus entendeu, não precisa. Mas na cruz Jesus não teve essa oportunidade. Deus não fez isso. Deus permitiu que acontecesse para que nós estivéssemos aqui hoje.
Você só vai ser promovido. Uma nova patente chega na sua vida só se você for sofrer aquilo. Não adianta você achar que você vai ser promovido em algumas áreas se você não sofrer retaliações nela, se você não passar e não for moldado pelo fogo naquilo. Toda nova patente de Deus para a tua vida, ela só acontece se você for provado nela. Não adianta você pedir algo a Deus sem ser aprovado, sem ser provado no fogo. Para que você seja bem-aventurado, como você mesmo disse. Para ser bem-aventurado, com coração puro, mãos limpas, como diz a palavra. Aí sim você vai ver a Deus. Aí sim você consegue entender. Meninos só viram homens com processo. Só o processo que vai te moldando. É processo atrás de processo. Você só é assim promovido. Cuide das suas emoções para ela não paralisar seu ministério, irmãos. Tem muita gente paralisando, sendo paralisadas, porque as suas emoções as dominam e ela não domina as suas emoções. Se você não tiver fé, se você não tiver fé no milagre, ela não acontece. Não é o tamanho da tua fé que vai determinar se o milagre acontece ou não, mas é a qualidade dos seus pensamentos. Não adianta você ter uma fé gigantesca. Não é isso, não é sobre isso. Mas se os seus pensamentos começarem a roubar, a desacreditar, você vai começar e nunca termina. Você vai no primeiro culto, Deus, poxa, chegou no culto, no meio do culto você olha, não vai acontecer. Poxa, Deus prometeu. Seus pensamentos estão sendo roubados. Ladrões de pensamentos vão entrando dentro da sua cabeça. E vão roubando e minando a sua fé. Pensamentos tóxicos roubam a sua fé. E você cada dia menos vai minando, as suas convicções de fé vai se diminuindo, a dúvida entra. Tem gente, irmãos, que dá mais crédito à palavra de homens do que à palavra de Deus. Tem gente que está sofrendo a vida toda porque acreditou na palavra de alguém, mas não rompeu na palavra da qual Deus deu para ela. Tem muita gente vivendo misérias porque determinaram uma palavra de homem. Tem gente colocando mais fé na palavra dos homens do que na palavra de Deus. Tem mais gente acreditando no que determinaram de maldição para a vida dela do que a palavra. Eu sei bem o que eu tenho, meus pensamentos ao teu respeito são pensamentos de paz e não de guerra. É pensamento de vida e não de morte. E tem pessoas que preferem acreditar em outras pessoas, ou até mesmo quem não conhece a tua história, quem não cresceu contigo, quem não viu o teu sofrimento, e determina palavras sobre você e você acredita, roubando e minando a sua fé. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando a dúvida chegar, duvide da dúvida, mas não duvide da sua fé. Pergunte para a dúvida por quê, mas não negligencie a sua fé. Não permita que a sua fé seja abalada. Não permita, porque você tem vivido uma vida mesquinha, ou uma vida de perdas, ou de percas, porque você não entendeu que a palavra, que o Satanás fica ecoando de pessoas sobre você, sucumbe às palavras de Deus, prometeu para a tua vida. Quem tem palavras de promessa aqui, irmão? Quem tem promessa? E vai começar a acreditar nelas. E vai dizer para a dúvida o porquê você está querendo fazer com que eu duvide. Pergunte para a dúvida. E quando ela bater na porta do teu coração, deixa Jesus entrar e falar, já está ocupado. Já está ocupado, não vai entrar, o teu coração já está cheio de fé, com pensamentos saudáveis, a ponto de não permitir que nada roube a sua fé, e você viva uma vida de plenitude. Tem gente que tem tanta fé em pessoas, irmãos, tem gente que eu conheci,
com um futuro esplêndido, com uma palavra, uma boa oratória, unção. Mas foram sucumbindo aos poucos porque acreditaram em palavras de homens. Gente com promessas tremendas, que tinham tudo para romper, tinham tudo para alcançar níveis grandes. Não adianta. E não sabem lidar com as pressões da vida. Deixa eu te falar, se você não tiver um coração saudável, você não vai saber lidar com as pressões. E eu sou prova disso, viva disso. Se o teu coração não for saudável, você não vai lidar com as pressões. Sabe por quê? Quanto mais Deus te dá, mais a pressão aumenta. Quanto mais Ele te dá, mais peso tem. E se você não tiver um coração saudável, um pensamento saudável, você sucumbe às pressões. A cada nova porta aberta é uma pressão a mais. A cada porta é um gigante. A cada oportunidade são responsabilidades maiores. E se você não tiver um coração guardado e saudável, com pensamentos que gerem pensamentos saudáveis, você não vai aguentar. Você vai sucumbir. E nós precisamos entender que todo o nível que Deus nos coloca, a pressão só vai aumentar. Você está disposto a viver isso na sua vida? Você está disposto a entender que cada vez mais que Ele te galardoa, Ele está sabendo quem você é, como você é forjado, e Ele sabe até onde você pode suportar. Você precisa entender que Deus é grande o suficiente para tudo aquilo que você pensa que não vai dar certo, vai dar certo. Ele é o suficiente para que você achar que olhar para a tua despensa vazia e falar, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, não vai acontecer, não vai acontecer. Irmãos, não adianta você injetar força no começo, no meio, e chegar no final, você determinar, acabou. A Bíblia vai dizer que é o melhor o final das coisas do que o começo dela. Não adianta você começar correndo com ímpeto, com fé. Quando chegar no fim da sua jornada, seus pensamentos estão exaustos. O seu coração está cheio de cansaço. O frustrante é você lutar tanto para conquistar uma coisa. E quando ela chega, você não usufrui porque você já está cansado. Você já cansou. Você não vai usufruir daquilo que você tanto lutou, você tanto galgou, por estar cansado. E não vai ter prazer na tua conquista. Tem muita gente assim. Tem muita gente que buscou, mas foi se cansando. E quando ela vai ver, ela já não tem mais alegria, porque os ladrões de alegria roubam as suas alegrias. O que tem roubado a tua alegria? O que tem roubado a sua alegria ao ponto de você esquecer até das suas promessas? Ele sempre, irmãos, tenta matar uma revolução, ou no meio, ou no começo, ou no final. Satanás, ele nunca vai querer que haja uma revolução na tua vida, que haja um avivamento. Assim como foi com Moisés, assim como foi com Jesus, ele tentou matar antes que acontecesse. E por que você acha que ele está investindo tanto na tua vida? Porque ele está tentando tanto entrar no teu coração, porque ele está tentando tanto disseminar pensamentos ruins na sua cabeça, porque ele tem distorcido alguns valores da sociedade. Por que você acha que ele tem feito isso? O inferno, ele não consegue parar a gente. Pessoas que sabem quem são, pessoas que são saradas, pessoas com as suas emoções saradas. O inferno não consegue parar essas pessoas, porque quem sabe quem é, não para nem no meio, nem no início. Satanás sempre vai tentar para cair. Satanás sempre vai tentar e não vai conseguir. E como é que você consegue vencer o ladrão de alegria, irmão? Como é que você consegue
matar os ladrões de alegria. É sempre olhando para si mesmo e dizendo: eu tenho uma promessa. Sempre: Senhor, guarda o meu coração. Senhor, eu preciso ser purificado todos os dias. Irmãos, o que mata são as más conversações, são sugestões. O que tirou, o que separou a criação do teu Deus no jardim foi a sugestão da serpente. Era só uma sugestão. Só uma sugestão: come. Você vai ser igual a ele. É só uma sugestão, irmãos. Um tempo atrás, uma grande emissora dessa, numa novela que eu não vi, eu só vi o corte no celular de uma pessoa que me mostrou, e que estavam fazendo um chá revelação, e quando estourava o bolo, né, aquele bolo fake, abria, era branco. E os pais um olhavam para o outro e falavam: o importante é que o coração está batendo. Quando ele crescer, ele escolhe o sexo. Algumas décadas atrás, ou uma década atrás, isso seria escandaloso. Isso seria surreal. Mas hoje tem acontecido, e as pessoas têm sido sugestionadas para isso. As crianças, os jovens estão sendo sugestionados para esse tipo de coisa. Cuidado com os ladrões da alegria. São só sugestões que entram tentando minar. Irmão, deixa eu profetizar algo na tua vida. Que as qualidades do seu pensamento vai estar nivelada com a quantidade de fé que tem dentro do teu coração. Você crê nisso? Então levanta a sua mão e crê. Que a qualidade dos seus pensamentos estarão no mesmo nível da sua fé. Para que você avance, para que você rompa, para que nada venha parar você no meio do caminho. Nada pode parar você. Romanos 12 vai dizer: um coração saudável governa suas próprias emoções. Abre Romanos 12, por favor. 12. Romanos, perdão, capítulo 1, versículo 1. 12:1. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam os seus corpo de vocês em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional a vocês. O 2. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente ou das vossas pensamentos, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não deixe que as sugestões roubem você de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui eu libero essa palavra. Eu vou liberar, mais uma vez eu vou falar para você: um coração saudável governa suas próprias emoções. Se você entender que o seu coração precisa estar saudável, as suas emoções estarão saudáveis. Vou liberar mais uma palavra. Deus está mais interessado, irmãos, em você do que nas coisas que acontecem à sua volta. Deus está mais interessado em você do que nos seus problemas. Deus está mais interessado em você do que na sua luta. Deus está mais interessado em como você está do que como você está passando. Eu vou dizer o que eu acho que eu estou sozinho. Deus está mais interessado em saber do que acontece à sua volta. Todas as vezes que o Senhor redimiu uma geografia, toda vez que o Senhor mudou a história de um lugar, não foi por causa do lugar, foi por causa da pessoa. Quem conhece a Betel, ou Bethel, a igreja Bethel? Eu li um livro sobre essa igreja, eu fiquei com o meu coração muito alegre. Mexeu comigo. Um dos pastores dessa igreja estava orando, perguntando ao Senhor: Deus, por que o Senhor quis abrir qualquer mera semelhança, irmãos, conosco? Os irmãos, pensem. Esse pastor estava orando e perguntando: Senhor, por que aqui? Por que numa igreja, numa cidadezinha, no final da Califórnia, onde ninguém conhece? Por que esse lugar?
lugar conhecido como um lugar de morte e pobreza. Por que esse lugar, Senhor? E Deus falou para esse pastor, nunca foi sobre o lugar, mas foi sobre Bill Johnson. Bill Johnson quis chegar nesse lugar e abrir a igreja. E aonde ele quiser e ficar, eu vou estar com ele. Nunca é sobre o lugar, irmãos, é sobre você. É sobre você. Não é, tem muita gente indo, querendo ir para Paraguai, ou ir para Portugal, ou ir para os Estados Unidos em busca de oportunidade. Tem muita gente querendo ir para outros lugares, sempre buscando novas oportunidades. E quem busca oportunidade é o quê? Mas nós não somos movidos por oportunidade, nós somos movidos pela palavra, por uma palavra. Se foi dado essa palavra, é por ela que eu me movo. Se Deus fala para eu ir, eu vou. Se Deus manda parar, eu paro. Se Ele manda eu abrir, eu abro. Se Ele mandar eu não abrir, eu não abro. A pior coisa é você abrir uma porta a qual Deus fechou para a tua vida e você forçar ela. A pior coisa que tem é você viver daquilo que não tem Deus presente nele. Porque você não entendeu a palavra, você não quis seguir a palavra de Deus. Então, quando você entende que não é sobre o lugar, é sobre você. Porque quem governa as suas emoções, meu irmão, governa a sua história. A sua história, ela vai ser de trajetória, de vitória em vitória, quando você entender que quem você é, circunstâncias nenhuma à sua volta modificam, mudam e te transformam. Ao contrário, elas são transformadas aonde você chegar. Quando Abraão chegou para o seu sobrinho e falou assim, pode escolher qualquer lado. Ele olhou e falou falar, posso escolher isso aqui? Onde tem mais campo, mais campina, onde é mais produtivo? Ele pode escolher. Para onde você for, porque onde eu colocar a planta dos meus pés, esse lugar vai ter promessa. Onde eu coloco a planta dos meus pés, esse lugar é bênção, é um lugar frutífero. Não é o lugar, é eu, porque eu carrego em mim a presença, e aonde eu chego, pode escolher, escolhe o lugar, não tem problema. Para onde você for, para um lado eu vou para o outro. Eu pergunto para você, qual foi o lugar mais próspero? Tem muita gente buscando as oportunidades, mas não se move pela palavra, não tem se movido por ela. Se mova pela palavra. E a última palavra que eu quero liberar sobre a tua vida, irmãos. A tempestade do lado de dentro são mais decisivas do que a tempestade que acontecem do lado de fora. Desde das caravelas, desde os barcos, todo o navio teve a mesma quantidade de água à sua volta. Mas o que determinou eles afundarem ou não é o nível de água à sua volta, mas é o nível de água dentro. O que afunda o barco não é o que está, não é a água que está à sua volta, mas é a quantidade de água que entra. Que tipo de água está entrando dentro do teu barco? Você está deixando essas águas entrarem? Deixa eu te falar, você é um barco envolto em águas de lutas, batalhas, perseguição. Mas se você entender que o que está dentro não é modificado por aquele que está ali dentro, que é o Espírito Santo, não tem água que entre dentro desse barco para afundar, irmãos. Nada afunda aquele que está dentro. Aquele que deixou o Espírito Santo morar dentro dele. As tempestades do lado de dentro. Cuidado com seus pensamentos. Cuidado com aquilo que tem chegado. Cuidado com as sugestões demoníacas que tem falado e soprado aos seus ouvidos. Cuidado. Tome muito cuidado para que isso não venha definir a sua história. O nosso interior, se ele não tiver são, se ele não tiver em Deus, você se perde na tua história. Tem tanta gente, irmãos, que está lá fora e nem sabe o porquê está lá fora. Tem muita gente que se perdeu e nem sabe nem em que momento ele se perdeu. Porque a tempestade do lado de dentro, ou melhor, a água que estava fora, entrou e fez o barco afundar.
Cuidado com o que está do lado de fora. 2 Coríntios 10 vai dizer: rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não vejam obrigado a usar com confiança ou ousadia, que espero ter com alguns que julguem ser como se andassem segundo a carne. Porque não andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos, toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, levantando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo Jesus. Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se coloque de pé, que eu ainda vou continuar profetizando para você. Provérbios 16:32, melhor é tardiar e irar-se do que o poderoso, do que controla seu ânimo. Melhor é aquele que tarda em irar, do que o poderoso, que controla seu ânimo, do que aquele que toma uma cidade. Irmão, o Senhor tem uma palavra de vida para nós, uma palavra de vida eterna. Assim como Pedro disse, para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Para quem são a palavra de vida eterna? A palavra de vida eterna somos para nós. A palavra de vida eterna é para nós. Mas é para quem? Aqueles que são santos? Não. É para aqueles que estão sempre buscando se limpar. O santo não é aquele que não se suja, é aquele que sempre busca estar limpo, aquele que o tempo todo está se lavando. O segredo não é você achar que vai ser sempre limpo, não, é você viver constantemente querendo viver debaixo do sangue, sendo lavado, limpo. Irmãos, a palavra de vida eterna é aquela que vai te levar, vai te caminhar para o céu. Seja se a morte chegar, seja se o chofar tocar na tua vida. A palavra de Deus, ela vai mudar a tua história. E você vai ser movido por ela. Os seus pensamentos não vão mais caber pensamentos maus. Na sua vida não vai caber mais você ficar dando ouvidos a demônios, a ladrões de alegria. Ou pessoas que te julgam, te analisam, falam de você, e você dá ouvidos para isso. Não, você vai começar a ouvir a palavra, você vai começar a entender as promessas, você vai começar a se mover por elas, você vai começar a buscar elas. Feche o seu olho nessa noite. Senhor, eu quero clamar sobre as nossas vidas nessa noite, que os nossos pensamentos alcançarão as promessas das quais o Senhor tem falado para nós, e alcançando esses pensamentos, a nossa fé vai aumentar, a nossa fé ela vai cada dia mais aumentar, nos buscando, nos consagrando. Ó Pai, eu repreendo todo pensamento maligno, ó Pai, todas as tempestades que querem entrar, ó Pai, para querer nos destruir, para querer nos tirar da presença. Ó Pai, nós não somos daqueles que buscam oportunidades, mas somos daqueles que nos movemos pela palavra, e existe uma palavra de vida eterna, e nós vamos buscá-la, estar no céu de glória contigo. Senhor, nenhuma circunstância vai definir a nossa história. Senhor, ninguém mais vai ter o controle da nossa vida em tuas mãos. Não, não. O controle das nossas vidas está em ti, porque as nossas emoções, os nossos pensamentos vão estar guardados em ti. Sempre nos apresentando com o coração puro, com as mãos limpas, lavado no sangue. E a cada dia que nós buscamos estarmos lavados, nos purifica, nos limpa. Senhor, a cada nova porta aberta para as nossas vidas será a oportunidade do crescimento, do desenvolvimento. Ó Pai, vai ser cada vez mais a busca por um coração limpo, coração puro. Ó Pai, sendo forjado no fogo.
ó Pai, passando processos, passando lutas, mas não definindo quem nós somos, porque nós somos daqueles que não recuam, ó Pai, assim como a sua palavra diz em Hebreus 10, a partir do versículo 36, que nós não somos daqueles que recuam, mas somos daqueles que vamos viver pela vida eterna, porque o Senhor não tem prazer na vida daqueles que recuam. Nós não somos desses, não, Senhor. Eu quero profetizar que os nossos pensamentos estarão alinhados com a nossa fé. E a nossa fé é alinhada com os nossos pensamentos, gerando pensamentos saudáveis, pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de prosperidade e não de escassez. Ó Pai, pensamentos de avançar e não de parar. Pensamentos de entender as tuas ordens, de entender os teus mandamentos sobre nós. Eu profetizo que vamos viver, ó Pai, a plenitude da graça, ó Pai, tendo o coração, ó Pai, que a ansiedade não vai entrar, Senhor, que a depressão não vai entrar, ó Pai, não, eu profetizo no poder que há no Teu nome, que a depressão ela não vai entrar nessa casa, ela não vai entrar nessa vida, nem os seus derivados vão atingir os Teus filhos, Senhor, porque o nosso coração está guardado em Ti, e vamos a cada dia apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, guardando os nossos corações e as nossas emoções cativas em Ti. Obrigado, Senhor, obrigado por nos tratar, obrigado por cuidar de nós, e que vamos entender essa palavra, que de tudo que temos que guardar, vamos guardar os nossos corações, porque as fontes das nossas vidas serão fontes, Senhor, de vida, não serão fontes de morte, não serão fontes de maldição, serão fontes de vida. Os nossos filhos vão usufruir disso, a nossa posteridade usufruirão disso. As nossas decisões hoje, ó Pai, trarão frutos para a posteridade. E os nossos filhos e netos, bisnetos, experimentarão das decisões que tomaremos nesse tempo, Senhor. Nós vamos tomar as melhores decisões, vamos caminhar pelo caminho do qual o Senhor quer para nós, para que possamos alcançar, Senhor, um coração puro, um espírito reto. Nós vamos buscar incessantemente, Senhor. É o que eu profetizo sobre os teus filhos, é o que eu profetizo sobre essa igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, é o que nós te agradecemos, no nome santo do seu Filho amado, Jesus.